A deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, está colhendo assinaturas para que comece a tramitar na Câmara uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que torna obrigatória a adoção de um código de conduta e de integridade no judiciário brasileiro, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores. Para que essa proposta avance a fase de tramitação, são necessárias pelo menos 171 assinaturas de deputados federais, segundo a assessoria da parlamentar, e 46 apoios já foram obtidos até o momento. Bom, essa é uma reivindicação que caminha em paralelo com uma discussão que já acontece, por exemplo, na Suprema Corte. Você, Dávila, o Dávila conhece, inclusive, a deputada Adriana Ventura. O que é preciso considerar em relação a essa iniciativa da parlamentar? Naturalmente, ela deve ter conversado com outras lideranças, outros parlamentares, mas talvez a iniciativa partindo do Legislativo tenha um peso diferente do que feito pela própria Suprema Corte, Dávila? A ideia de constitucionalizar tudo não é ideal para o país hoje. Eu me lembro uma vez, conversando com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que participou da Constituinte de 1988, e eu perguntei a ele, mas por que vocês colocaram tudo na Constituição? É óbvio que a Constituição está cheia de temas que jamais deveriam ser tratados como uma questão constitucional. A resposta dele foi, sabe por que isso aconteceu? Porque ninguém acredita no que não está na Constituição. Daí esse impulso para constitucionalizar tudo, porque a única forma de ter confiança de que aquela lei será cumprida é se ela estivesse na Constituição. E eu me lembro desse diálogo com o ex-presidente Fernando Henrique justamente neste projeto. Nós temos de aprovar projetos aqui para desconstitucionalizar. A Constituição não pode ser esta grande lei que abarca todos os assuntos possíveis e imagináveis, porque isso é que abre espaço para essa contestação constante no Supremo Tribunal Federal, porque qualquer coisa pode ser constitucionalizada, qualquer assunto pode ser constitucionalizado. Então nós temos de ter uma atitude oposta, como nos mobilizarmos para retirar quase todos os assuntos da Constituição e deixar ali praticamente a organização do Estado brasileiro, para ter mais agilidade para rever leis, para acabar com leis que não funcionam e para acabar com esta enorme dificuldade que é juntar uma maioria absoluta, qualificada, para poder mexer na Constituição. Então, gente, eu entendo que o caminho a ser seguido, Caniato, é o oposto, mas eu entendo o impulso da deputada que parece que, bom, se a gente passar uma lei ordinária, ninguém vai respeitar, então a gente tem que logo passar uma emenda constitucional. Mas é esse espírito que transformou todos os assuntos em temas constitucionais, e é isto que trava o Brasil, travam as reformas, dificultam o Brasil se ver livre de leis arcaicas e faz com que o Brasil vive esta eterna insegurança jurídica, esperando o Supremo decidir sobre absolutamente todos os assuntos da vida cotidiana do brasileiro. Pois é, a gente vai analisar essa iniciativa da deputada, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará com a sua programação local. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, Adriana Ventura do Partido Novo, e a iniciativa que prevê a criação de um código de conduta, mas via legislativo e não se utilizando do dispositivo do PL. Seria uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma adição à Constituição Federal. Musa, é um caminho defendido por você ou não? De novo, veja, eu acho que todo e qualquer caminho dentro da legalidade que possa trazer um debate sincero, um debate coerente, um debate maduro a respeito disso, ele é muito bem-vindo. Acho que a gente não estamos no momento de inventar regras diferentes, não estou falando que esse é o caso, mas repito, o que tiver dentro da constitucionalidade, nós precisamos trazer o jogo de volta para dentro da Constituição e buscarmos
um incremento de confiança em todas essas instituições ao longo do tempo. Isso demora muito, hein? Para ruir é mais rápido, para reconquistar é bastante demorado. Então, se estiver dentro do jogo legal, ok, façamos. Mas isso é importante que tenha um debate. Eu repito, na minha opinião, você manter uma proposta dessa, ela é extremamente compreensível. Mas, de novo, nós temos que entender quem serão as pessoas que responderão por essas ações se as regras forem quebradas. Será que eles serão, de fato, punidos ou o processo volta para a mão deles ou dos seus próprios companheiros para que, de forma subjetiva, a gente possa ter uma compreensão diferente daquilo que é o campo objetivo? Ou seja, se nós transformarmos tudo em subjetivo, basicamente tudo pode. Eu estava vendo um vídeo muito interessante a respeito disso. Quando a sociedade ela reduz a linguagem a um campo subjetivo e ela muda a linguagem substancialmente de algo que é ruim para algo bom, ao longo do tempo, você também vai reduzindo a moral daquelas pessoas. Por exemplo, a gente pode falar em déficit. Você pode transformar déficit em gastos e investimentos para a justiça social. Déficit é feio. Investimento para a justiça social passa a ser bonito. E ao longo dos anos, você vai acreditando que, de fato, o déficit gerado é para aquela causa bonita mesmo. E simplesmente você ignora que um déficit causa mais pobreza, desvalorização de moeda e etc. Então, de novo, meu ponto aqui o debate é extremamente importante. Fazer um código de conduta não é nenhum tipo de problema, mas sim, ele será cumprido? Quem julgará? De fato, veremos o início, eu não vou nem falar na retomada, um início na história do Brasil de um país que pune culpados? E aí eu acho que não é simplesmente algo escrito pela mão dos homens que mudará isso. Isso passa por uma mudança de moralidade profunda. Pois é, bons questionamentos. Vou receber a rede agora. Bem, todos conectados em Os Pingos nos Is, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, seja muito bem-vindo. Estamos discutindo uma iniciativa para a elaboração de um código de ética para o STF, mas também para as outras cortes superiores. Seria um código de ética para o judiciário, mas focado especialmente nas cortes superiores. Só que isso não viria por sugestão do judiciário, e sim via legislativo em uma proposta de emenda à Constituição, iniciativa da deputada Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo, que já conseguiu dezenas de assinaturas. Você, Mota, a gente tem tratado muito, né, da questão da elaboração de um código de conduta, e alguns torciam o nariz para um código de conduta feito pela própria Suprema Corte. E aí eu acho que esse questionamento do Musa é crucial, né? Bom, caso não respeitem o código, e aí? Quem é que vai aplicar eventuais sanções, né? Eu já escutei o argumento, Caniato, de que, olha, mal não faz. Eu discordo, eu acho que faz mal sim, porque você vai gastar tempo, você vai gastar esforço, você vai criar expectativa em cima de uma coisa que a lógica diz que tem chance zero de dar certo. Porque se as pessoas que estão no nível mais elevado do sistema de justiça precisam de um código de ética para que se comportem de forma adequada, está tudo perdido. É evidente que pessoas que têm necessidade de um código de ética, estando numa posição como essa, não cumprirão o código de ética, né? Me parece óbvio isso. Qual seria a força extraterrena que faria com que esse código de ética fosse obedecido se a gente está diante de inúmeras situações nas quais a própria Constituição é deixada de lado? Há pouco tempo houve um debate, me corrijam aqui se eu estiver errado, sobre a propriedade de parentes de magistrados atuarem como advogados em processos perante o tribunal. E o entendimento que ganhou foi que não há nenhum problema em relação a isso. Não é isso? Não estou correto? Parece que o parlamento, o Congresso, tentou criar esse impedimento e isso não foi para frente.
Bom, isso aí vai estar no Código de Ética? Porque se tiver no Código de Ética, vai dar confusão. Porque a Corte já decidiu que não tem nenhum problema. Mas se não estiver no Código de Ética, isso significa que estamos todos aceitando isso como uma coisa normal, inclusive o Congresso. Esse ponto é apenas um exemplo de inúmeros dilemas. Então, me perdoe a deputada, que eu tenho certeza que tem a melhor das intenções. Seria muito melhor que o Congresso gastasse esse tempo e esse esforço reunindo a coragem necessária para realmente atuar como um poder independente, afirmando os seus privilégios e os seus poderes e atacando toda essa questão na raiz dela, que é a questão do foro privilegiado. Não vamos perder tempo com coisas cuja chance de funcionar é praticamente zero.